Olá, professores! Olá a todos que acompanham o canal. Hoje eu vou trazer para vocês um planejamento para o folclore. Dentro desse trabalho, eu escolhi o Saci. O Saci, ele é um personagem que toda criança se interessa muito. Então, o público-alvo do planejamento é a alfabetização. Bom, então nós vamos falar e utilizar histórias todo dia, principalmente em rodinha. Todo primeiro ano a gente sempre inicia, né, além da rotina, uma rodinha. Então nós iremos usar histórias, iremos usar vídeos, o blocão, eu vou falar mais sobre o blocão. Iremos fazer atividades dirigidas, né? Também iremos confeccionar, né? Fazer um trabalho manual, que eu acho muito interessante. Eu acho que o primeiro ano, ele ainda traz uma bagagem de educação infantil e eles ainda se interessam muito por criação. Também vou dar a ideia na exposição no mural. E, por último, a culminância, que é muito legal. Eu fiz isso, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já fiz. Estamos em uma quarentena, porém, eu vou divulgar as atividades e o professor vai estar livre para fazer da maneira como achar melhor. A história que eu vou apresentar para vocês é Curupira Brinca Comigo. É um livro bem legal para vocês começarem uma rodinha, para abordar o assunto, para que seja um norte, uma introdução, para discutir mais sobre o tema. Depois que você contar essa história, você conversa com a sua turma, pergunta se eles gostaram, qual foi a parte da história que eles mais gostaram, se já conheciam esse personagem, qual personagem eles mais gostaram. E o importante é que você escute aqueles que quiserem participar. Não é verdade? É muito importante trabalhar a oralidade da criança nessa fase. Então, a rodinha ela vai abrir, ela vai introduzir o assunto. E aí você vai prosseguir. Cada dia você pode trazer um personagem, você pode também usar outros recursos folclóricos como parlendas, trava-línguas, enfim. É interessante você ver que no final desse livro, ele vai falar um pouco de cada personagem que aparece na história. É muito legal, porque aí você pode voltar e apresentar novamente para os alunos em uma outra data, em uma outra rodinha, enfim. Tem bastante conteúdos. Além disso, você pode aproveitar o dia e sair de sala de aula, fazer uma atividade externa, seguindo uma dica também interessante, que é: vamos brincar de... E aí o livro traz os comandos: andar com os pés para trás, como o curupira, galopar como a mula sem cabeça. Então você pode aproveitar essa atividade, dinamizar, trabalhar a parte corporal, movimento, é muito legal, né? Vamos estar sempre enriquecendo. A segunda dica são os vídeos. Gente, a turma do folclore é muito legal. Se você escolher o Saci, você vai ter a música do Saci Pererê. Turma do Folclore. A oportunidade de fazê-los dançar. Também tem a história deles, né? A lenda, vou ver se eu acho aqui, é a lenda do Saci Pererê, né? Tá aqui, a lenda do Saci Pererê. O blocão, ele é um cartaz. A gente faz o registro. Na maioria das vezes, eu costumo registrar alguma criação nossa e tentar transformar essa criação em um pequeno texto. Aqui eu não tenho uma produção voltada para o folclore, mas eu tenho aqui o exemplo de um registro no blocão de uma poesia, né, de Vinícius de Moraes,
Mas a minha ideia seria criar com a turma uma história sobre o Saci e que cada um pudesse contribuir. E você, professor, fazer o registro neste blocão. Tudo bem? A minha ideia aí é mostrar para vocês como seria você escrever neste cartaz com letra de caixa alta, letra bastão, né? E depois a turma, de alguma maneira, poderia estar complementando esse trabalho, criando, desenhando. De repente você deixaria-os criar um personagem para essa história, não é? E depois você expõe este material. O que eu queria destacar, porque o blocão é interessante e ficar exposto na sua sala, porque é através dele que você cria uma rotina visual. Então, se nós estamos trabalhando o Saci, eu já tenho aí uma ideia de trabalhar duas sílabas, a família do S, né, e a família do C. O si, já posso explorar o si. Então, você pode registrar neste cartaz a sua intenção, que é trabalhar essa família. Juntar a sílaba que você quer trabalhar e, com a ajuda deles, encontrar essa família, encontrar essa sílaba, deixá-los ir lá pintar a sílaba. É interessante, tá bom? E que isso não vire uma atividade de um dia só. Você, num outro dia, relembra, toca no assunto de uma maneira lúdica, conta, conversa e novamente você traz a memória da criança, fixa um conteúdo, você fixa a família, não é? É bem interessante isso aqui. Eu uso bastante para alfabetizar. O que eu vou compartilhar aqui com vocês são as atividades dirigidas. As atividades que nós usamos no dia a dia, mas com essa dinâmica, com essa temática do folclore. Então, nós temos aqui várias atividades. Eu acho legal, caça-palavras, muito legal, usando os nomes que são práticos, né? Como Yara, Saci. Adivinhações são interessantes para um para casa. Esse aqui também é muito legal. Ditado recortado. Claro que às vezes, gente, vou ser muito sincero, recorte em sala de aula com 30 alunos não é mole, dá trabalho. Então, às vezes eu modifico, tá? Eu modifico, eu faço um autoditado e é bom até que você avalia como é que tá o seu aluno, né? Quais são as hipóteses que ele já apresenta na formação da palavra. Não é verdade? É bem interessante um autoditado, a construção com autonomia, que aí você observa em que hipótese silábica ele já se encontra. Muito interessante isso. Cruzadinha é legal. Muito bom no início também para crianças que ainda estão com dificuldades, consolidando as vogais, as consoantes. Existem muitas atividades interessantes, umas que são bem iniciais, contar, envolver a matemática, é bem legal. Peguei, achei bem legal, de um grupo de zap. Posso compartilhar com vocês, só colocar nos recados que eu mando o seu e-mail pedindo que eu posso mandar para vocês, tudo bem? Bom, essas são as atividades dirigidas. Ok. Próxima temática, a confecção do saci. Eu uso o rolinho de papel higiênico para criar um sacizinho e eu dou as partes do corpinho do saci. Bom, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, eles pintam um rolinho com tinta guache preta e eu faço para todos um círculo, o bracinho, o gorrinho, uma tira vermelha para virar a sainha e um pezinho. E aí eles vão e criam. Eles fazem o rostinho do saci e colam, tá? Do jeito deles, tudo bem? Eu tenho um videozinho aqui
bem legal dessa turma, trabalhando, muito legal, vou mostrar pra vocês quanto eles gostam. Muito legal. Vocês podem olhar lá no fundo da minha sala que tá cheio de cartazes, tá? Se vocês quiserem voltar e ver, a gente fala os blocões. Muito legal. Olha aí, minha aluna já brincando. É a prova de quanto o trabalho vale a pena. Eles gostam. Vou fazer uma parte Olha de aí, cabelo os do blocões, Saci. tá vendo? Estão vendo? Vamos falar agora de exposição de mural, né? Vocês viram que eu fiz, né, o Saci com a turma e eu fiz essa exposição aqui. Nessa temática eu não trabalhei só o Saci, eu trabalhei Curupira e trabalhei a Cuca. Como vocês viram, eu trabalhei com eles o Saci e eu aproveitei a oportunidade de expor a atividade deles, né? Esse mural ele fica fora da sala de aula. Dentro da sala de aula está o blocão com a história, algum desenho. Eu fiz outros personagens, então eu dividi o mural em 3 personagens. Eu fiz Cuca e fiz também Curupira, tá? Eu vou mostrar uma imagem de um cartaz de um outro trabalho bem antigo meu também, que eu fiz a Cuca, só que é para uma outra dinâmica, de segundo ano, com letra cursiva, mas é só para vocês terem uma ideia. Aqui, vocês estão vendo? Esse aqui já é uma outra dinâmica de segundo ano, né? Eu escrevi um enunciado e as crianças fizeram a Cuca. Deixa eu ver, outro trabalho aqui, em detalhes, o bonequinho da Cuca, tá? Também com um rolinho de papel higiênico. Esse é o Curupira, é uma dobradura também fácil de fazer, tá? Isso aqui foi um outro mural de um outro ano que eu fiz, tô dando aqui essas ideias para vocês. Essa aqui é mais uma proposta, né, onde existe um texto, uma história sobre o personagem e eu aproveito o espaço para decorar com os sacis criados pela turma, muito legal. A última atividade é a culminância, o tema é saci. A minha sugestão é usar uma música que é o funk do Saci, né? Eles gostam, né? Bem animado. E fazer a invasão do Saci. Eu fiz a invasão do Saci. O Saci invadiu a minha escola e fui entrando em sala com os meus alunos, com a minha caixinha de som bem alta, atrapalhando mesmo, atrapalhando as professoras, os professores e meus alunos caracterizados. Eu fiz um gorro com TNT. Eu peço licença, com certeza. Eu falo assim, os assis podem invadir e as professoras autorizam e eles entram pulando de uma perna só no ritmo da música e acabam que eles contagiam a turma e todos se levantam para dançar. Então eu fiz a invasão do Saci na escola. Eu tenho um pequeno videozinho aqui para mostrar para vocês como foi. Aê! Olha os sacis aqui, ó! Isso! Assim. Isso anima demais. Muito legal. 1, 2, 3, diga saci! Muito legal, gente. Essa é a minha dica. Eu termino esse vídeo. Eu tentei dar algumas ideias para vocês. Espero poder ter contribuído junto com vocês. Inscrevam-se, compartilhem o vídeo. Que a gente possa trocar bastante ideias. A ideia é essa, sempre compartilhar. Um grande abraço, sucesso a todos!